Bom, na nossa programação especial aqui do nosso programa, e a gente vai também, dentro dos assuntos que a gente se propôs a tratar no programa, conversar um pouco sobre a questão das barragens. E a gente conversa então com o Ricardo Eifler, que é engenheiro civil, com especialização então nesta parte de barragens. O Ricardo, né, então tem um conhecimento muito amplo dessa questão das barragens, e a gente vai falar sobre aqui a principal da nossa região aqui, Alto Jacuí, que é a barragem, então, a Maia Filho do Salto do Jacuí. Ricardo, antes da gente gravar, né, a gente falar, fazer essa entrevista, estava explicando então, o funcionamento, né, da questão do próprio rio, né, onde que ele nasce, então, né, ele não nasce aqui na nossa região, todo mundo sabe, né? Então, vamos começar falando sobre a questão hídrica, sobre a questão do fluxo do rio para formar todo esse sistema hidrelétrico que é importante para a nossa região, para a geração de energia, mas também ele tem a ver com o funcionamento todo dessa questão hídrica. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar falando dessa questão, depois toda a questão que fala de barragem. Obrigado mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Tá certo, Roger. Então, assim, ó, como a gente tinha conversado, o Rio Jacuí, ele é um rio que corta o estado, né, que nasce lá, ele nasce em Passo Fundo, né, nesse rio existe a primeira barragem, que é a barragem de Ernestina, depois tem a barragem, que é a barragem Tiúgo, depois tem a barragem Cotovelo do Jacuí, né, depois vem a barragem do Passo Real, a barragem do Maia Filho, que é o Jacuí, a barragem de Itaúba e a barragem de Dona Francisca, tá? Então, essas barragens, elas compõem as barragens do Rio Jacuí, que têm usos múltiplos, tá? São barragens para geração de energia, né? Mas também são barragens para abastecimento de água da Corsã, né, para lazer, sedentação de animais. Então, são barragens de usos múltiplos, tá? Então, as barragens, elas têm uma função principal que todo mundo conhece, que seria a geração de energia, né? As barragens têm a função de regulação da vazão, tá? Ela regulariza a vazão do rio. Então, ela armazena água nos períodos de cheia, né, e solta de forma controlada, né, nos outros dias do ano. Tá? Então, ela mantém a permanência da água no rio, que em questões de seca poderia trazer, né, uma vazão muito pequena, não seria suficiente, talvez, até para abastecimento, mas elas têm essa função de regulação. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente passa por uma questão hidrológica uma questão de chuva, uma questão de pluviometria muito grande, né? O que acontece? Essas águas vão para o rio e a barragem, o que ela faz? Digamos assim, que ela segura essa onda de cheia. Só que ela segura essa onda de cheia até um determinado ponto. Porque tem barragens, por exemplo, a barragem do Passo Real e a barragem Maia Filho e a barragem de Itaúba são barragens que têm comportas. Essas comportas, elas podem ser abertas, né, para dar uma vazão maior, né, em caso de cheia, né? Então, o que aconteceu nesse evento agora? Esse evento foram chuvas muito significativas, né, que deu um aporte de água muito grande, e a barragem, ela começou a subir. Então, vem uma vazão, ela tem uma margem, né? Ela começa a subir. Quando essa água chega a níveis de segurança, tu é obrigado a deixar, tu tem que passar essa água para baixo. Então, é feita a operação das comportas para mandar essa água para baixo, para que não ocorra o galgamento da barragem. Uma barragem, ela não pode passar água por cima, tá? Algumas barragens permitem, mas as nossas barragens não, né? Ela não pode passar água por cima. Então, é feito um controle operacional, né? Para que essa água não transborde da barragem.
É, tá? E foi a isso que... questão por exemplo, né, Ricardo, tu falou exatamente, a questão de comporta e de transbordamento. Existe essa questão de poder estourar a barragem, a questão de acontecer, de não suportar pressão, né? O que, que é mito, o que, que é verdade nessa questão, porque é ainda atribuída a questão das barragens também, por exemplo, algumas cidades ficarem debaixo d'água, né? E eu estava até lendo, né, que o fluxo da água ele tem que seguir, tendo uma barragem no rio ou não tendo, né? Tanto que temos aí o exemplo de Porto Alegre, né, e outros exemplos daqui da região, o próprio município famoso que não tem barragem, mas tem o rio que corta a cidade, e que tem um ponto que o rio transborda e ele acaba, então, também fazendo, alagando as cidades. Quero que tu explique bem certinho que a questão, se é possível, que história e barragem, transbordamento, né, abertura de comporta, é bom a gente explicar, bom, bem, né, para quem é leigo, que é o meu caso, tem que admitir, né, sobre todas essas questões. Tá. É o seguinte, Roger, assim, ó, toda barragem, ela é calculada, tá, para um evento de cheia de 10 mil anos, tá? Seria uma chuva que dá uma vazão que pode, que na teoria, pode acontecer uma vez a cada 10 mil anos, tá? Então, a altura dessa barragem, o vertedor, tudo é dimensionado, tá? Para que passe essa cheia de 10 mil anos, que se chama cheia decamilenar, tá bem? Então, assim, ó, se tu não operar uma barragem, se tu não operar o teu vertedor, tá? E vier uma vazão muito grande, vai passar água por cima, certo? Uma barragem não foi projetada para passar água por cima. No momento que passa água por cima, ela pode vir a romper, entendeu? Então, assim, ó, é feito o controle de níveis de vazão, o que está entrando no reservatório, tá? Essa vazão que entra vai ocasionar uma elevação de nível, tá? Até um determinado limite. Acima desse limite, tu é obrigado a fazer uma operação na comporta, abrir as comportas, né? Para que tu consiga equilibrar a quantidade de água que está entrando com a quantidade de água que está saindo, tá? Para que não ocorra o galgamento da estrutura, tá? Então, uma barragem pode romper? Pode. Existem barragens. Se você vê a barragem 14 de julho, né? Lá no Rio das Antas, lá, né? Que deu esse evento de cheias, baixou o rio, agora se tem noção, metade da barragem foi embora. Ela foi metade da barragem. Então, as barragens podem cair? Podem romper? Podem. Qual é o tipo de ruptura? Isso depende de cada tipo de barragem. Uma barragem de terra rompe de um jeito, uma barragem de enrocamento de outro, uma barragem de concreto rompe de outro jeito, né? E isso são coisas que são hipóteses que, quando tu projeta uma barragem, tu projeta também qual é o tipo de falha que ela pode ter. E aí tu vai calcular os teus dispositivos de proteção, vamos dizer assim, quer dizer, o teu vertedor, a coisa mais importante que existe em uma barragem é a operação de um vertedor. Né? Tanto que existe o quê? Gerador de emergência, existe uma redundância de alimentação de energia, porque tu não pode admitir que um vertedor não opere. Né? Então, a estrutura que mantém uma barragem em pé, né, é uma correta operação do vertedor e do reservatório. Né? As barragens do rio Jacuí, por ser um rio tão importante e que cruza tantas cidades e tem aquelas questões lá em Cachoeira do Sul, aquelas várzeas, plantações de arroz, né? Existe na regra de operação dessas barragens, existe um acordo para mitigar a enchente. Né? Então, a gente não é largar da forma que tu quer. Dependendo da forma que der, tu vai alagar o produtor de arroz, tu vai impedir o cara de acessar a lavoura dele, né? Então, existe, além de maximizar a geração de energia, tu tem que fazer o controle das cheias, né? Só É, que eventos extremos, para tu garantir a segurança da estrutura, tu vai provocar uma inundação mais para baixo. Não é que tu vai provocar, tu vai deixar passar,
tu deixou de fazer a função que era regular a vazão, né? Tu não pode mais regular essa quantidade de água que chega e tu tem que abrir para baixo, né, para garantir a estrutura, para que ela não rompa. E se ela romper, aí tu vai ter pessoas alagadas, tu vai ter todo um problema lá para baixo, né, que é muito maior do que a gente está tendo hoje. Ricardo, para o futuro, o que você enxerga que tem que ser feito nessa questão de mitigar danos, se é que dá para dizer assim, ocasionados pelo excesso de água nas barragens? As barragens elas têm que continuar existindo. Existe outra alternativa? Evidentemente que existe, né? A energia solar e a energia eólica. Quem está ouvindo vai dizer que parece que é meio óbvio a gente pensar dessa forma. Mas para o futuro, falta alguma coisa, né? A gente não está aqui para criticar ninguém, a gente está aqui para também esclarecer as pessoas, né? Para o futuro, como é que você enxerga essa questão do futuro das barragens? Tem que ser feito alguma coisa? Algo, outras alternativas energéticas? O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, a gente tem duas coisas aí que tu comentou. Tu falou na parte de geração de energia, né? A geração de energia tem energia hidrelétrica, tem fotovoltaica, tem eólica, enfim, biomassa, tem várias outras formas de tu gerar energia, né? Mas a questão hídrica, a questão de água, a gente fala em barragens, né? A gente pode desassociar a questão energética, a gente vai falar só questão de armazenamento e controle de vazão, né? As únicas barragens que têm poder de controlar a vazão são as barragens que têm comporta, são as barragens que têm reservatório. Ernestina é uma barragem que não tem comporta, então choveu, passou por cima, tu não tem como controlar o que está saindo. Em compensação, as barragens que têm comporta, elas conseguem minimizar o pico de uma cheia, né? Então, se o Paço Real, por exemplo, estiver com um nível bem baixo e vem uma grande chuva, ele vai amortecer toda a chuva no Paço. Então, no meu entendimento e no entendimento de várias pessoas do setor, né, a criação de barragens com capacidade de armazenamento, ou seja, com comportas, ela ajuda e muito na mitigação de picos de cheia, exceto em fenômenos extremos que aconteceu de 30 de abril, de 28 de abril para cá, né, que foi uma coisa extrema, que daí as comportas chegou a um ponto que não tem mais. Então, eu vejo que para a redução, né, de picos de cheia, né, a implementação de reservatórios com comportas ajudaria bastante, né, na mitigação desses fenômenos. Ricardo, para encerrar, mais alguma outra questão que você entende que a gente pode falar sobre essa questão da barragem, sobre essa questão dos eventos extremos que você está dizendo isso, que são esse excesso de chuva, muito além aí acho que é o maior registro de chuva da história, ou dos últimos 80 anos, como se fala, os últimos 83 anos, 1941, muita gente lembra da década de 70, outros, a nossa lembrança mais recente é de setembro do ano passado, de novembro do ano passado. Mais alguma outra questão aí que a gente pode, né, esclarecer para quem está nos ouvindo e nos assistindo? Não, eu acredito que não tenha grande coisa mais que tenha que ser esclarecida, né? Só que eu acho que as pessoas devem olhar as barragens, né? Não com os olhos de que uma barragem é uma questão ambiental que tu traz problemas ao meio ambiente, né? Mas que as barragens são um instrumento de regularização de vazão. Elas regulam o rio, elas mantêm a vazão ao longo do tempo. Então, às vezes, as pessoas enxergam as barragens como um vilão, né? Mas, na realidade, elas estão muito mais para mocinho do que para bandido, tá? Então, eu acho que é isso, Roger. Não tenho mais nada, só se vocês tiverem algum outro questionamento, tu quiser algum esclarecimento, eu estou sempre à disposição aí para conversar com vocês e trazer dentro do possível informações que eu possa esclarecer para todos aí. Muito bem, quero agradecer demais, então, Ricardo Eifler, que é engenheiro civil, ele é lá de Salto do Jacuí, ele que é especialista nessa parte toda hidrológica, então, que trata sobre essa questão de barragens,
falando então aqui no nosso programa, nos nossos espaços de mídia, sobre a questão das barragens, o papel que ele, né, enxerga das barragens, então todos esses eventos, como ele disse, eventos extremos que ocasionaram então a necessidade de fazer a abertura e também, né, evidentemente, transbordamento de vários rios da região. E a gente está, né, Ricardo? O segundo maior rio de extensão do estado do Rio Grande do Sul é o Rio Jacuí, ou seja, é algo que foge do nosso controle, vamos dizer assim, são os desígnios da natureza. É a nossa entrevista dentro aqui do nosso espaço, do nosso programa da Cotrial.